querido, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, X, qualquer coisa que o mundo tenha a te oferecer com a tecnologia, coach, ensinamentos, não são capazes de fazer com a sua vida o que essa palavra é capaz de fazer. Esteja disponível, irmãos. Eu sei que a tecnologia está a nosso favor, mas nós temos que saber que isso aqui é a palavra da verdade, irmãos. Ei, a sua e a minha Bíblia simboliza o próprio Cristo. Você sabia disso? João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo. Você já pode dar um glória a Deus aí. No princípio era o Verbo. O que significa isso? Lá no princípio, a palavra já estava presente, irmãos. Ela foi escrita, inspirada por Deus a homens ao longo dos séculos. E esse compilado de livros poderosos que nós chamamos de Bíblia Sagrada, hoje está disponível para nós, mas a Bíblia diz que ela já estava e já existia. E ela era o Verbo. E quem era o Verbo? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas a palavra de Deus diz também que Ele mesmo sendo Deus, Ele não toma por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma humana. Querido, Ele obedeceu até o final por mim e por você. Ele chegou ao ponto de sofrer a pior morte, a morte mais vergonhosa, a morte de cruz no meu e no seu lugar, pelo simples fato dEle nos amar. Amém, queridos? Nós falaremos sobre Ele nessa noite. Nós estamos no meio de uma série extraordinária. Pode colocar aqui para mim. Os frutos da fé. Se você está com expectativa como eu, você vai usufruir nessa noite de um tempo de conhecimento. Esse tempo de conhecimento vai gerar em mim e em você energia suficiente para mudar as estações, irmãos. Toda vez que a palavra é pregada, toda vez que a palavra é falada, toda vez que o próprio Cristo, que é o Verbo, se transforma em conhecimento e entra no meu e no seu coração, é para um fim proveitoso, tem um objetivo. Diga assim, tem um objetivo. Deus não joga a conversa fora, irmão. Quem joga a conversa fora é homem e mulher imaturo na fé. Quem perde tempo com picuinha dentro da igreja ou dentro do chamado é o homem e a mulher que não entendeu quem segue, por que segue, para onde vai, por que vai, irmão. Quem entendeu na centralidade daquilo que é o seu chamamento, daquilo que o Senhor depositou dentro de você, não perde tempo, porque Deus não é Deus que perde tempo. Pelo contrário, Ele é o dono do tempo. Assim como eu costumo dizer que Deus não tem pressa. Quem já ouviu essa expressão? Deus tem pressa. Já ouviu ou não ouviu? Deus não tem pressa, irmão. Ele é o dono do tempo e Ele é o criador da física quântica. Ele cria vulcão. Quem estava quinta pegou. Ele cria todas as forças da terra. O salmista vai dizer que as suas obras, as obras das suas mãos revelam a sua grandeza. Ei, querido, Ele não se move de acordo com a minha e com a sua realidade. Ele é um Deus atemporal, que vive de eternidade a eternidade, promovendo a sua vontade, que é boa, perfeita. Tem crente aqui, viu? Tá pegando? Vamos. Amém, querido? Nós estamos na série Os Frutos da Fé. Hoje é o episódio 4 e nós falaremos dos dons do Espírito Santo. É claro que nós não vamos ter tempo de dissertar a fundo todos esses dons, e eu, com essa revelação, eu tenho a te dizer o seguinte: faça a sua inscrição na Escola United. E professores, homens e mulheres aqui capacitados por Deus para te ensinar muito mais a fundo. Mas eu sei que o Espírito Santo vai usar o tempo que nós temos, vamos tentar remi-lo aqui, para que algo seja depositado aí e a sua carreira seja alcançada e você consiga correr com um pouco mais de leveza. Amém, Cadu? Estou com expectativa para saxofone. Deus vai agir naquele dia, irmão. Deus vai te pegar naquele saxofone. Amém, querido? Precisamos entender algo. Todas as vezes que a igreja do Senhor se predispõe a falar sobre Ele,
sobre os seus atributos, sobre aquilo que Ele é, quem Ele é, por que Ele é, o que Ele faz, como Ele faz, o que Ele quer manifestar na igreja, eu costumo pensar o seguinte, e eu sei que a minha cabeça é viajandona, eu sei, quem já viu aquele Fantástico Mundo de Bob? Quem é dessa época aí? Sou eu. Eu leio textos e viajo na maionese. Uma maionese santa, né, Robson? Uma coisa evangélica. Eu imagino assim, o Espírito Santo está lá, cumprindo o seu papel, e Ele sabe que nós vamos falar sobre Ele, porque Ele viu a gente estudando, amém? Eu imagino o Espírito Santo virando para a Trindade, falando assim, hoje o bicho vai pegar. Por quê? Deus pergunta, vão falar sobre nós. Eles não vão falar sobre coisas que eles podem conseguir conosco. Eles não vão falar sobre a carência emocional que para sobre a igreja atual, onde eu quero pregar só coisas que eu quero ouvir, onde eu quero buscar revelações que movimentem a minha carne. Eles não vão falar sobre conquistas naturais, como um bom carro, uma boa casa, que são lícitos. Mas, eles vão falar sobre algo celestial. Eles vão falar sobre algo tremendo. Eles vão falar sobre algo extraordinário. Eles vão falar sobre nós, o Espírito Santo diz. Aí Jesus olha para o lado que é o verbo e fala assim, hoje o bicho vai pegar então. Porque se eles vão falar de você, estão falando de mim. Se eles estão falando de mim, estão falando do meu Pai. Há uma expectativa do Senhor, irmãos. Creia nisso, isso não é uma heresia. Não me taquem pedras, mas ele fica animado quando o povo de Deus, quando a igreja santa, viva, imaculada, aquela mesma que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ele tem uma expectativa de que nós saibamos mais a seu respeito, para que ele possa fazer aquilo que ele pode fazer, para que você possa tocar onde ele sabe que você pode tocar, para que você possa ir onde ele sabe que você pode ir, irmão. Há uma capacitação dentro de mim, de você, através do Espírito Santo, para o cumprimento do nosso chamamento, irmãos. Sem Ele, nós estaremos sendo guiados pela força do nosso braço. E eu vou te dizer algo, chega o tempo onde as suas forças acabam, onde você desanima, onde você se esquece daquele amor, daquela sensação do primeiro amor, de quando você foi alcançado, e você começa a vir para a igreja e começa a reparar defeito em tudo, todo mundo está ruim, o meu líder não presta, a minha cadeira é ruim, e não tem ar-condicionado, e eu não tenho onde estacionar, e não sei o que, e não sei o que lá, porque o tempo passou e você está cansado, mas o Espírito Santo de Deus diz para você nessa noite, eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança, irmão. Nós falaremos dele, do próprio Espírito. Nós falaremos dos seus dons. E para que serve esse dom, meu querido, magnífico líder espiritual Barreto? Cadê aquela água que estava aqui? Para que outras pessoas possam desfrutar, irmão. Até babei. Primeiro princípio desta noite, os dons espirituais, diga assim, os dons espirituais. Eu ia tentar falar inglês, mas esqueci como é que é dons. Dons espirituais em português, cara. Acabei de falar. Pastora, me ajuda aqui, pastor. Experiencing. É para o apóstolo, quando ouvir, ele saber o que eu estou falando. Presence. Diga assim, os dons espirituais é para essa pessoa aqui do meu lado. Diga para ela aí, é para você. Não é para você ser conhecido como um profeta do Instagram. Amém ou é de mim? Meu barbeiro favorito. Não é para você ter o seu ego inflado, não é para você dizer que você acontece, faz, não é para você ter o seu nome escrito pelos anais da história, irmão. Os dons do Espírito é para um fim proveitoso, ele serve para a edificação do corpo, até que nós atinjamos a maturidade, a plena estatura do varão perfeito, até que Jesus possa olhar para a terra e dizer, acabou-se o tempo, é agora,
eu vou voltar. Nesse dia, irmão, a palavra de Deus diz que aquilo que é corruptível, eu e você, corruptíveis, com um corpo que está morrendo todo dia, amém? Aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Eu e você receberemos um corpo glorificado e viveremos a eternidade ao lado do Senhor, dizendo a Ele: Ei, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és santo, poderoso. Ei, dinheiro não será mais um problema. Boleto, conta, criação de filho, tudo aquilo, irmão, que é uma carga na sua vida, não vai ser mais um problema. Amém? Mas para chegar lá, Ele dá dons, Ele fornece ferramentas, Ele nos entrega, o próprio Espírito nos entrega algo com que nós possamos trabalhar nessa dispensação. Cada dispensação, cada era da igreja, da humanidade, cada momento que os homens e mulheres de Deus passaram nessa terra, teve uma dispensação. A saber, a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Amém? Depois nós vamos ver as próximas alianças, como a aliança edêmica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança davínica, palestínica e a... Alô? Escolhe o United aí, irmão. Messiânica. Não é messiânica, não. É aliança de sangue, cara. Tu me atrapalhou aqui. Aliança da igreja, que a Bíblia chama de nova e superior aliança, com novas e superiores promessas. É onde nós estamos hoje, amém? E dentro dessa aliança existem duas coisas fundamentais para que a igreja consiga se mover. Diga assim: ofícios do Espírito e dons do Espírito. Quais são os 5 ofícios ministeriais? Vamos lá, equipe. Vai. O povo aqui é evangélico, irmão. Não tem ordem, tá, gente, de grandeza. Pastor, mestre, profeta, apóstolo, evangelista. Acertei? E o ministério de socorro. Jesus, me ajuda aqui. 5 dons ministeriais. E nós também temos na Bíblia, nós vamos ler os textos lá de 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 14, não precisa abrir agora, que fala sobre os dons espirituais. São divididos em, diga assim, 3 categorias. Primeira categoria, dons que revelam algo. Segunda categoria, dons que fazem algo. Terceira categoria, dons que falam algo. Está anotando aí? Nós falaremos hoje sobre os dons. Amém, querido? Amém. Você está empolgado para isso? Amém. Glória a Deus. Antes disso, nós não podemos falar dos dons do Espírito, nós não podemos falar sobre o Espírito se nós não falarmos sobre as atribuições do próprio Deus, representadas também pelo seu Espírito, porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um, e esse um são 3. Então o que Deus é, o Espírito é, o que o Espírito é, o Filho é, o que o Filho é, o Pai é, amém? Amém, querido? Então se Deus é onisciente, o Espírito Santo ele é onisciente, significa que ele sabe de todas as coisas. Se Deus é onipresente, o Espírito Santo é? Porque Ele está em todos os lugares. Se Deus é onipotente, o seu Espírito é? E Ele é detentor de todo o poder, amém? Para você pegar a referência, onisciente, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 10, sobre a onipresença, Salmos, no capítulo 139, eu amo essa passagem, vou ler. Essa versão aqui, vou ler essa versão aqui mesmo, ó. É impossível escapar do teu Espírito. Diga assim, glória a Deus. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, versículo 10, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Irmãos, Ele é onipresente, amém? Ele é onipotente. Lucas, no capítulo 1, versículo 35, você vai ver a onipotência de Deus. No Antigo Testamento, querido e querida,
o Espírito vinha sobre outras pessoas, amém? É importante saber disso. Na aliança anterior a esta, o Espírito Santo se manifestava vindo sobre as pessoas para atuação, para um fim proveitoso, para que algo seja feito momentaneamente, diga assim, momentaneamente. Nesta aliança que nós estamos, o Espírito está dentro. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tabernaculou em nós. Hoje nós somos a arca da aliança, irmãos. Aonde nós vamos, o Espírito Santo vai. Aonde eu vou, o Espírito Santo vai. Aquilo que eu falo, o Espírito Santo ouve. Aquilo que eu faço, o Espírito Santo vê. Aquilo que eu toco, o Espírito Santo sente junto comigo. Os lugares e ambientes e situações que eu me envolvo, o Espírito Santo está intimamente envolvido também. Ele não dá licença quando eu e você queremos errar. Alô? Quando eu e você queremos burlar algum sistema no nosso trabalho, enganar o nosso chefe, ele não faz assim: eu vou dar uma saidinha aqui, porque eu sei já o que você quer fazer. Quando você terminar, eu volto e te perdoo, tá? Alô? Ele está lá. Diga assim, Diego, ele está lá. É só o Diego, eu falei. Brincadeira, gente, pode repetir junto com ele. Amém, querido? Nessa estação, o Espírito Santo está dentro de nós. Amém, querido? Eu preciso com isso estabelecer alguns fundamentos com vocês. Como eu disse, o texto básico que nós vamos usar é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12. E eu quero começar a ler com você alguns versículos sobre isso. Vamos ler o verso 1. Você pode abrir lá, por gentileza. Essa é a primeira carta do apóstolo Paulo direcionada à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo está dando aqui, como ele sempre fazia, uma série de ensinamentos para aquela igreja. E o problema daquela igreja no momento era a bagunça que estava acontecendo com a multiforme, com os muitos dons que eles estavam começando a operar. E ele precisou dar um ensinamento, porque nada demais é bom. Você entende isso? Se você beber, minha mãe dizia quando eu era criança que se beber água demais fica com barriga d'água. Mas água é bom. Mas se beber demais afoga. Amém ou é de mim? Amém, né? Você está bonito hoje. Gostei dessa skin. Glória a Deus, querida. Diz assim em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Anota aí o primeiro ponto. Deus não quer que sejamos ignorantes. O líder espiritual de verdade quer que você seja melhor do que ele. O líder espiritual de verdade quer que você vá onde ele não conseguiu tocar. Porque Jesus ensinou isso, irmão. Jesus disse: ei, eu fiz muito, eu fluí, eu ensinei, eu capacitei. Mas vocês... Amém? Jesus não perdia tempo com ego, irmão. Jesus, ele queria que a igreja avançasse e fizesse obras, o que ele fala? Maiores, irmão. Aí eu e você, bobinhos, autocomiserativos, autoflagelativos. Eu invento as palavras aí, irmão. A gente fica se martirizando, tentando diminuir na nossa mente aquilo que já está latente para todo mundo ao nosso redor, que é a nossa vaidade. A gente fica, sabe, nessa autocomiseração santa. Eu não. Quando o irmão chega para você e fala assim: irmão, você é um pastor, hein? Diga para ele assim, se isso for uma verdade. Amém, irmão. Amém. Porque se você sabe que é, e você diz que não é, porque você quer engrandecer a vaidade que está dentro de você, o nome disso é soberba. Soberba não é pensar mais sobre você. Soberba é querer ser mais do que você é. Amém ou é de mim? Pastores. A gente vai falar dele, irmão. É normal que isso aconteça. É normal que essa noite seja uma noite extraordinária, irmãos. É normal que essa noite palavras de sabedoria, palavras de conhecimento aconteçam. Revelação, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Fé, o dom da fé. É normal que isso deveria se manifestar de fato em todo o culto. Mas é claro que quando eu e você falamos especificamente sobre essas coisas, algo dentro de nós, Cátia, é ativada.
Apóstolo Paulo manda uma carta para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, escuta bem, reaviva o dom que há em ti. Algo poderoso está para acontecer aqui, irmão. Se você já entendeu isso no momento do louvor, eu espero que você não seja pego desapercebido ou distraído. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que o diabo não vai conseguir dominar a sua mente nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que estava amortecido aí está sendo destravado agora. Essa igreja vai viver um tempo extraordinário a partir de hoje, irmãos. Não porque eu estou pregando, irmãos, eu sou filho igual você. Se você estivesse aqui, seria a mesma coisa, porque o Senhor marcou isso no calendário celestial dele. A partir de hoje, algo extraordinário está sendo plantado nessa igreja. Algo celestial está sendo destravado. Uma mudança de estação, irmão. Eu declaro que não vai existir mais aí na sua casa falta de recurso. Pega isso, irmão, pela fé. Não fica perdido, não. Eu declaro que o diabo não vai conseguir enganar mais você. Eu declaro que o discernimento de espírito estará latente aí. Você vai conseguir discernir o que é o diabo falando e o que é Deus falando. E quando Deus falar com você, você vai dizer: eu estou pronto. Mas é uma oração muito séria, hein? Toma cuidado. Amém, querido? Segundo ponto, existem diferentes dons, assim como diferentes ofícios. Nós já falamos sobre isso, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Eu quero correr com você para a gente ganhar tempo. Terceiro ponto, os dons e ofícios visam um fim proveitoso. Já falamos sobre isso também, no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vai anotando aí, para que você consiga estudar, se assim você quiser. Quarto ponto, conforme o Espírito deseja. Isso é um ponto importante que a gente não falou ainda. Não é de acordo com o que eu quero, é de acordo com o que o Espírito deseja, porque Ele sabe de tudo. Existe um texto que diz assim: nem olhos viram, que conhece, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus desejou, reservou, obrigado, esqueci a palavra. O que Deus reservou para a sua igreja. A gente para aí geralmente e a gente fala assim: é mistério. Deus sabe. Mas se nós fôssemos crentes fervorosos, se nessa igreja existir um povo sedento pela palavra, a gente vai continuar lendo o texto. E o que diz no versículo seguinte? Espírito de Deus, que sabe de todas as coisas, nulo revelou para a igreja. É vontade de Deus, Robson, que você saiba sobre as coisas concernentes ao seu chamamento. É vontade de Deus, minha irmã, que você saiba os próximos passos. É claro que Ele vai dar sempre um vislumbre, porque Deus não é fofoqueiro. Ele dá um cenário, Ele dá uma ponta de curiosidade, Ele dá um sonho, Ele dá uma expectativa, uma palavra, é um fragmento de toda a verdade, porque certamente você soubéssemos de toda a verdade, ou das duas uma, ou nos ensoberbeceríamos, porque o que Ele tem para nós é grande, irmão, ou nós seríamos vagarosos, irmãos, e perderíamos tudo. Então Ele dá um gostinho. Amém? E é para isso que os dons servem, para edificar o corpo de Cristo, para apontar o destino, para falar sobre o passado, se for necessário, para que resolva-se algo que ficou pendente, para falar sobre o presente também, para que você possa ajustar o curso. Amém, querido? Conforme o Espírito deseja, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Quinto ponto, temos a responsabilidade de buscar os melhores dons. Aí há uma confusão teológica de interpretação de texto nessa frase.
Esse texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, já é o final do texto. Diz assim: entretanto, busquem com dedicação, ou busquem com zelo, os melhores dons. Amém? Essa palavra melhores, no original, é uma palavra engraçada. Eu não consigo falar ela sem rir, porque me lembra do Zorra Total. Não sei porquê. É a palavra Creighton. Mas é real, é Creighton com K e 2 T's, amém? Sou terrível, gente, pelo amor de Deus. Significa melhores, significa mais aproveitado, de acordo com a necessidade. Amém? Não é buscar com zelo os melhores dons que levantariam e colocariam exposto o grande homem e mulher de Deus que eu sou. Uau! Não é o dom que vai colocar em evidência aquilo que o meu ego está dizendo ao meu respeito. Não é colocar em evidência aquilo que eu aprendi no meu curso teológico, gospel. Não é colocar no ambiente da música, o pastor Patrick vai concordar comigo, não é colocar em evidência o meu chamado gospel music. Não é. Estou certo ou estou errado? É, irmãos, o melhor no sentido de o que está sendo necessário. Irmãos, uma pessoa, um cadeirante, precisa de qual dom? Os crentes estão aqui hoje, hein? Missionária. Sabia que eu ia te pegar hoje, né? Não, cura, tá certo, você acertou já. Agora vamos pro próximo. Ah, não, é missionária. Ah, entendi, você está à frente do meu tempo, cara. Você é um cara... Uma pessoa que está... precisando... Fala aí, gente, me ajuda aí. Passando por uma falta, precisando de uma estratégia divina. Ela precisa de qual dom? Fé especial. Palavra de sabedoria. Amém, irmão? Então, quando o texto fala, busque com zelo, busque com dedicação os melhores dons, ele está dizendo assim: ei, queridão, busque com zelo aquilo que o seu irmão está precisando. Uau! Vai se manifestar, irmão, de acordo com o que o Espírito quer. Porque, meu irmão, quando o profeta precisou, não tinha ninguém para falar, a mula falou. Se você está revelando algo, você já chegou no nível da mula. Agora o que importa é a mula ou a palavra que foi pregada? O que importa, irmãos, é quem estendeu a mão e curou quem não podia ter filho, ou importa o filho que está vindo aí? Amém, querido? E já foi 30 minutos. Agora eu vou correr aqui. Os dons do Espírito são, falamos, 3 categorias: revelam algo, fazem algo, falam algo. Cria expectativa, irmãos, porque hoje à noite eles vão revelar algo. Hoje à noite eles vão fazer algo. Hoje à noite eles vão te falar algo. Amém, querido? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10 diz assim: pelo Espírito a um é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dado palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgado a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. É o que o texto diz, amém, querido? Então nós separamos nas 3 categorias com os seus dons subsequentes: dons que revelam, ou dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Dons que fazem, dom da fé, ou fé especial, operação de milagres e dons de curar, no plural. 3ª categoria, dons que falam,
ou dons vocais, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Amém? Até aí tudo bem? Vinícius, eu quero saber mais. Concierge, faça a sua inscrição na Escola United, não é isso, Nath? Lá você vai ter 3 aulas sobre isso. 1 hora cada aula. Se você não aprender, no ano seguinte você faz a inscrição de novo. Ou peça a sabedoria a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. É bíblico, não é isso? Em outras palavras, está difícil de aprender. Deus dá inteligência. Receba inteligência. Palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de fatos existentes na mente de Deus sobre o presente e o passado. Amém, querido? Você vê isso em João, no Apocalipse 1, 2 e 3. Você vê isso também na história de Ananias sobre Paulo. Você vê isso também na história da mulher samaritana. Eu preciso correr com você agora. Segundo dom, palavra de sabedoria, é a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de fatos existentes na mente de Deus sobre o futuro. É fácil de gravar. Sabedoria, o que eu preciso para ser sábio? Futuro. Conhecimento, o que já se conhece? Passado e presente. Não conheço o futuro, conhece? Então, para o futuro é sabedoria. Para o passado e presente, conhecimento. Amém? Terceiro dom, dentro dessa categoria, discernimento de espíritos, revelação de Deus sobre o ambiente espiritual, que traz discernimento entre espíritos malignos e espíritos celestiais, entre outras palavras, oferece revelação na dimensão espiritual. Não é um dom que separa demônio de demônio, amém? Não é um dom que te capacita a ser um entrevistador de capeta. Alô? Tem uns crentes aí, irmão, que perde um tempão conversando com o diabo. Quem tu é? Da onde vem? Qual o teu CPF no reino do Espírito? Tá fazendo o que aí dentro? Meia hora e o cara lá... Cara doido para ser liberto e tu conversando com o capeta, irmão. Fala assim, ai de mim. Se um bicho desse aparecer na minha frente, eu vou falar assim, sai! Agora! Não quero conversa contigo. Jesus não perdia tempo conversando com o demônio não, irmão. Você vê ele passando num lugar e os demônios que já sabiam quem ele era, irmão. O demônio conhece você? Se não te conhece, está na hora de estampar a tua cara no letreiro do inferno. Procurado número 1. Pastor Patrick, caçador de capeta. Um dia meu antigo pastor me ligou e falou assim, Vini, tá fazendo o quê? Eu falei, já sabia, conheço a figura. Esses pastores nossos são uma benção, irmão. Na antiga igreja, né? Esse aqui é mais benção ainda. Tá me ouvindo aí, né? Tem que correr, né? Desculpa. Minha esposa, ela é braba. Vamos. Ele me ligou e falou assim, Vini, precisa expulsar um capeta na casa da irmã tal. Eu falei para ele, vamos embora. Leva fulano contigo. Eu falei, fulano, vamos lá expulsar um capeta. Chegamos lá, irmão, tinha uma irmã abraçada com um cara, toda suada, cabelo molhado, esbravejando, irmão. Sai! Vai embora! Uma briga santa ali naquele lugar, irmão. A irmã estava aprendendo, amém? A gente tem uma fase de aprender sobre as coisas também. A gente não pode julgar, a gente tem que ensinar. Amém, irmãos? O defeito do seu irmão é uma oportunidade de você ensinar alguém. Não é uma oportunidade de você esconder o seu defeito. Porque talvez eu e você estejamos colocando em foco o defeito de outra pessoa para que talvez esse defeito em foco tire do foco o nosso. Amém, irmão? Fecha aspas. Estava lá, nesse lugar caótico. Eu virei para o cara, falei assim, irmã, dá licença aqui, você vai agora entrar no ministério da intercessão. Vai ali para fora, ajoelha seu joelho, bebe uma água primeiro e começa a orar aqui pela gente, que o bagulho vai ficar doido. Virei para o cara, falei assim, você está me ouvindo? Ele,
Eu falei, não está ouvindo, né? Tem umas técnicas, a gente puxa o cabelo aqui assim, ó. Se o cara disser, ai, é palhaçada. Se ele não perceber, é possessão mesmo. Não é? Gritando lá. Eu falei assim, rapaz, eu olhei pro cara que estava comigo e falei assim, tá ruim mesmo aqui o negócio, hein? Falei para ele assim, baixinho, falei assim, o cão sarnento, escuta aqui, se eu fosse você, eu saía comigo falando, porque aquele ali na porta é conhecido como caçador de capeta, não vai deixar nem tu sair, vai fulminar. Se tu quer viver pelo menos no inferno, sai agora em nome de Jesus. Ele me ouviu, o demônio, ele não é bobo não, cara. A Bíblia fala que os demônios olharam Jesus passando em determinado lugar e falou assim, não, agora não. Não, agora não, por favor. Os demônios falaram assim, pelo amor de Deus. Jesus não entrevistou o capeta, não, irmão. Jesus falou assim, ó, sai. Ainda é um gentleman, né? Aquele que os demônios falaram assim, ó, me joga nos porcos. Ele fala assim, vai, nos porcos, perdão. É carioca. Sou carioca da Zona Norte, irmão. Terrível às vezes as coisas. Vai! Os porcos se lançaram no precipício. Você conhece essa passagem, está escrito lá, irmão. Quando você passar aqui nas ruas de Bela Vista, querida, aquilo que é demônio que está escondido, o demoniado vai chegar lá no consultório, Mário. Eu quero arrancar um siso. Quando ele te olhar, ele vai fazer assim, ó. Aí tu vai falar para ele assim, antes de eu pegar a broca para arrancar esse siso, sai! Está na hora, irmãos, da igreja entrar na evidência para o qual a igreja foi enviada. A igreja é conhecida hoje pelo quê, irmãos? Que fica roubando o dízimo dos outros, que não tem palavra, alienados, burros, massa de manobra. Está na hora, irmão, da igreja ser conhecida pelos dons do Espírito Santo, irmão. Ei, esse povo que está lá em Bela Vista expulsa capeta. Esse povo que está em Bela Vista fala sobre o meu futuro glorioso no Senhor. Esse povo que está em Bela Vista conhece sobre o meu passado de pecado, porque o Senhor está revelando a eles. Esse povo de Bela Vista não consegue ver um doente, porque quando ele vê um doente, ele fala assim, essa doença não te pertence. Porque o profeta Isaías disse, ele mesmo carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Tá faltando dinheiro aí, irmãos? Tá, é aí que tá. Peguei, estava querendo procurar quem era. Está faltando recurso para cumprir o chamado, irmãos. Ele é o dono do recurso, querido. Se existe falta, não é do Senhor. O que está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19? O meu Deus, diga assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Não é a minha, a sua riqueza, irmão. Não é o meu e o seu conhecimento, é segundo as suas riquezas. Há de suprir cada uma das nossas necessidades, em glória, por intermédio de Jesus Cristo. Se está faltando aí, irmãos, não é Deus que fez faltar. Porque Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, sobre o qual não existe sombra ou variação de mudança. Deus não muda. O mesmo Deus, Ramon, que olhou para você e disse assim, eu que te chamei, eu que te tirei de trás das malhadas, é o mesmo Deus que mantém a sua opinião hoje.
mas eu tive um pai ruim que me batia, mas ele é um pai bom. Eu tive uma mãe que me abandonou, porque só queria saber de beber, mas ele é um pai e uma mãe boa. Ele te dá o carinho que você precisa, Ele quer te dar o amor que você precisa, Ele quer te dar o sustento que você precisa, Ele quer curar. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou vou dizer todas as vezes, o Senhor vai usar alguém que está do nosso lado, que está ligado com o Senhor, para usufruir, para viver, para operar nos dons do Espírito Santo, para estar atento, porque o Senhor vai avisar a sua igreja. Ei, Vinícius, olha só, o Herbert está precisando de dinheiro. Tá mesmo, né? Vou dizer um exemplo ruim, deixa eu pegar um. Vou usar esse, o Espírito Santo tocou, né? Vinícius, faz o Pix. Deixa eu te falar, o diabo nunca vai mandar você abençoar ninguém. Tem gente aí que ouviu que precisa abençoar e está dizendo assim: sai de mim, Satanás. Você pode ser hoje, irmãos, resposta de oração na vida de alguém. Tem gente, irmãos, que fala mesmo, que é falastrona, que se dá bem com todo mundo, igual eu, assim, sai falando. Igual a Zay. Tem gente que fala, é um livro aberto, mas tem pessoas que são mais recolhidas, irmãos, pessoas que são mais retraídas. Hoje você está me ajudando muito, hein? Pessoas que são mais... Está suado, velho? É o Espírito. Pessoas que são mais retraídas, irmãos, que não tem tanta intimidade, que talvez não te conheça tanto, mas que está aí do seu lado. Olha aí para essa pessoa do seu lado. Essa pessoa está precisando de você, irmão. Não é só para a gente cantar, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente. Família. Não é para cantar isso da boca para fora, irmãos. É para de fato viver. Se somos corpo, assim bem ajustados. Se o braço está doendo, eu que sou perna tenho que falar: ai! Mas não é comigo, eu sou só uma perna. Mas é o meu braço. Ninguém liga para o dedo mindinho até dar a primeira topada, irmão. Tem gente aqui nessa noite que está na estação do dedo mindinho, ninguém vê. Ninguém lembra. Ninguém sabe. Mas ele está lá, ele faz parte do nosso corpo, irmãos. E Cristo, que é o cabeça, onde está o cérebro pensante, está dizendo: ei, olhos, ouvidos, boca, coração, músculos, braços, pernas, se atentem aos dedos mindinhos na minha casa. Ofertar na vida de líder espiritual é bênção, irmão, é bênção, é bíblico. É bíblico. Mas agora, ofertar na vida de ninguém está vendo. Ofertar na vida do mindinho, onde não vai te dar glória nenhuma. Aí, irmão, a palavra de Deus diz que é aquele que vem em secreto. Aquele que vem em secreto recompensará em secreto. Mas aquele, irmãos, que faz para que todos vejam, já teve a sua glória. É bíblico. A glória é essa que todo mundo viu. Caramba, lá o Barreto ofertou R$1.000 na igreja, mano. Caraca, isso aqui é... Deus não recebeu, dependendo da motivação do coração. Mas aquele irmão que liga para o pastor no meio da semana, fora do culto, fora do ambiente do culto, fala assim: pastorzão, Deus me falou aqui que precisa comprar tal coisa. Eu vou fazer o Pix, pastorzão, mas não fala para ninguém não. Deixa eu te falar, geralmente todo mundo sabe, mesmo que não fale, porque a generosidade não se esconde. Ela é latente, irmão, não precisa aparecer não. Tem gente assim aqui. Amém, irmãos? Deus quer superabundar, mas a palavra de Deus diz
A palavra de Deus diz que Ele dá semente ao que semeia. Não diz que Ele dá semente ao que retém. Não diz semente ao que... Não diz que dá semente para quem precisa trocar de carro. Ele diz, eu dou semente ao que semeia. E eu dou pão para alimento também, porque eu não sou Deus de bagunça, não. Porque eu conheço o seu coração. Eu vou dar sementes na sua vida, porque você entendeu o que é generosidade. Amém, irmão? Ou ai de mim? Deus quer operar algo extraordinário nessa noite, hoje, nesse lugar, nesta casa de adoração. Não porque o nosso prédio é lindo, e é de fato, Deus que nos deu, amém? Mas porque o corpo precisa. Quando nós atingirmos a estatura plena de varão perfeito, não precisaremos mais. Quando o corpo glorificado chegar, Zay, nós vamos atravessar paredes igual Jesus atravessou. A gente vai comer e não vai engordar. Heresia, Jesus comeu peixe com Pedro quando voltou. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai atravessar dimensões, vai voar. Assim que eu receber o corpo glorificado, eu vou lá na Disney. Assim, ó. Tchum, tchum. Quem pegar, pegou, né? Irmão, novo céus, nova terra. Vai ser glorioso demais, mas não chegou ainda. A gente precisa viver na estação que a gente está. Nós estamos na dispensação da igreja. Nós somos um corpo, como cantamos aqui, bem ajustados. Precisamos estar atentos à necessidade do meu irmão. Se ele precisa de cura, eu vou manifestar cura. Se ele precisa de fé e não está com muita fé no momento, eu vou operar aqui o dom da fé. Se ele precisa de uma palavra de conhecimento, eu vou ter aqui, porque eu busco o melhor dom para o meu irmão. Eu vou aqui dar uma palavra de conhecimento sobre o futuro dele, irmãos. E esses dons, eles não são para líderes espirituais somente, irmãos. Esses dons não acabaram na época dos apóstolos de Cristo. Nós somos aqui, irmãos, na nossa igreja, nosso ministério, nós somos o que chamamos de continuistas. Nós cremos que os dons são para hoje, eles estão operando hoje. Não é porque me contaram, é porque eu sei, eu vivi, e eu sei que você já viveu também, e se não viveu, vai viver hoje. Amém, querido? Deus hoje vai repreender do seu coração todo ceticismo, todo estigma, toda frieza espiritual. Não para que haja bagunça aqui na casa, mas para que haja movimentação, para que haja crescimento. Irmãos, vamos experimentar a partir desse tempo que se chama hoje um crescimento espiritual estratosférico. Essa casa vai ficar pequena em meses, irmãos. Eu estou falando isso pelo Espírito de Deus. Essa casa estará lotada em meses. Quem sabe 3, 4, 5 cultos num domingo, irmão. Não vai ter espaço, irmãos. A gente vai ter que começar a comprar do lado. Amém. A gente vai ter que começar a construir, irmão. Para isso, Deus vai precisar te enriquecer, querido. Escuta isso. É você que vai fazer, irmão. Cuspi nele. Cuspe de Jesus curou o cara. O meu te babou. Deus vai fazer através da minha e da sua vida, irmão. Deus quer te enriquecer por um propósito, para que você flua, para que o seu reino avance. Irmão, eu sei que você sabe que o fim está próximo, querido. Não dá tempo mais de construir muita coisa, naturalmente falando. Então nós vamos focar naquilo que é celestial. Nós vamos focar numa vida... Ó. Tá amarrado, diabo. Você acha que o diabo não sabe quem você é, irmão? Sabe? A palavra chama ele de opositor. Só é opositor, só se opõe a alguém que sabe quem é, irmão. Ninguém vai enfrentar adversário que não conhece. Aí é maluco, doido.
Ele te conhece, irmão. Conhece as suas fraquezas. Só que Ele se conhece também. Como Ele sabe que Ele é um derrotado, como Ele sabe que Cristo te colocou debaixo dos seus pés, como Ele sabe que Jesus na cruz te colocou assentado com Ele nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, autoridade, poder. O que Ele faz? Ele mente. Ele vai na sua casa de madrugada e faz um barulho esquisito para te dar medo. Aí você tem que buscar o dom de discernimento de espírito para você levantar de madrugada e falar assim: obrigado, diabo, porque eu estava com sede. Vou lá beber água, enquanto isso você vai embora. Amém, irmão?